Fala, turma, tudo bem? Tranquilo? Boa noite. Então, eu quero falar um pouquinho da estrutura de um contrato. Um contrato em linhas gerais, mas um contrato mais de natureza civil. Vou falar de forma bem singela do esqueleto de um contrato, né? O contrato, ele tem principalmente esses elementos que eu vou mencionar. É óbvio que esses elementos merecem ser dissecados, merecem ser aprimorados conforme o contexto, mas como eu disse, é uma exposição singela. Todo contrato tem o cabeçalho e esse cabeçalho é onde você coloca o nome do contrato. Passado esse cabeçalho, você coloca as partes devidamente qualificadas, tá? Então vamos imaginar o cabeçalho: contrato de prestação de serviço, contrato de empreita, sucessivamente artigos 593 e 610 do Código Civil. São só dois exemplos. Partes, aí podem ser pessoas físicas, jurídicas, devidamente representadas ou não, depende da capacidade civil, depende da natureza jurídica dessa empresa, etc. Depois eu passo para o terceiro ponto desse contrato, que é o objeto, tá? O contrato tem que ter um objeto, então ele tem que ter o cabeçalho, ele tem que ter as partes, ele tem que ter o objeto. No caso da prestação de serviço, o objeto vai ser uma prestação de serviço, que mesclando com a legislação trabalhista agora, pode ser até uma prestação de serviços exclusiva, que não necessariamente vai caracterizar uma relação de emprego, tá? Bem, e se for uma empreita, pode ser um contrato de empreita, né? A obra em si, não importa quem vai executá-la. O contrato de empreita é a obra em si, por exemplo. Depois do objeto, eu passo ao prazo ou ao valor, tanto faz a ordem. Eu penso que devemos começar pelo objeto, mas depois do objeto, tanto faz se eu coloco prazo ou valor, tá? E aí prazo quando os contratos tiverem prazo. O contrato não tiver prazo, não se fala em prazo. E valor, a maioria dos contratos tem valor. Somente contratos gratuitos não tem valor, não é isso? Por exemplo, uma doação, beleza. Eu posso fazer um contrato de doação onde não vai ter um valor a ser cobrado em troca dessa obrigação que eu vou cumprir, né? Normalmente contratos são bilaterais, então alguém faz alguma coisa e o outro alguém paga por essa alguma coisa, por exemplo, né? Então, esse contrato ele tem objeto, prazo e valor, beleza? E depois eu fecho com local, data, testemunhas e assinatura. É muito simples, tá? Agora, quanto mais for redigido, mais bem elaborado e mais repetitivo for um contrato, mais seguro ele é, menos divergência para interpretações, etc. Sim, eu concordo com isso, tá? Bem, mas isso é assunto para outro vídeo, para outro contexto. Aí nós teríamos que pegar a teoria geral dos contratos a partir do artigo 421 ali e vai embora. Teoria geral, morfologia do contrato, etc, né? Mas, em regra, é isso, tá? Eu posso inserir aí também cláusulas especiais, não tem problema, tá? A depender dessa condição, desse contrato, pode ter alguma questão especial. Posso colocar uma cláusula de eleição de foro, posso colocar uma cláusula de convenção de arbitragem, muito comum nos contratos de locação da Lei 8.245 de 91, e por aí vai. Mas o esqueleto principal do contrato é esse: cabeçalho, partes, objeto, valor e prazo e assinatura. Tá bom, pessoal? É isso aí. Se gostaram, dê um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Um grande abraço.